Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 29 de outubro, nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro Um Exército de Vencedores, aliste-se já. Essa semana nós estamos lendo o 4º capítulo, que tem o título geral, O Sedutor de Toda a Terra. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que o inimigo ele quer nos seduzir. Isso não é algo positivo, é algo negativo. Esse seduzir é enganar, Senhor Jesus. E como que ele nos engana hoje? Nos dando coisa que a gente pode cobiçar, coisa que a gente pode intentar fazer, mas a intenção dele é sempre ruim. Mas ele quer mostrar para nós o caminho contrário. Olha, se você seguir a Deus, você vai perder isso, isso e aquilo. Quando na verdade, se a gente não seguir a Deus, é que a gente vai perder. O Senhor ele sempre quer nos dar algo melhor, algo superior. E a intenção do inimigo é nos atrapalhar. Senhor Jesus, ele quis se colocar no lugar de Deus e hoje ele quer se disfarçar de anjo de luz para nos mostrar um caminho excelente, um caminho muito bom. Ele tem muita capacidade, ele é muito bom de enganar as pessoas. Senhor Jesus, ele está há muito tempo fazendo isso, ele tem muita habilidade e ele é muito sutil e ele usa a nossa natureza maligna, ele usa o nosso propósito, nossas intenções para nos enganar. Principalmente a gente precisa purificar nosso coração, exercitar o Espírito, ver aquilo que o Senhor deseja, ó Senhor Jesus, conhecer o plano de Deus para que a gente possa realmente cooperar com o Senhor e não ser achado num caminho contrário, que realmente o Senhor ele consiga nos iluminar em todas as coisas para que a gente possa crescer em vida e ter realmente uma base forte no Senhor, ó Senhor Jesus. Que o Senhor ele nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora nós vamos para a leitura de hoje, para o roteiro de leitura. Hoje nós vamos ler da página 57, Senhor Jesus, do início do penúltimo parágrafo, no versículo lido acima, até o final do subtítulo A Intenção de Lúcifer, na página 59, ó Senhor Jesus. Ler com oração Isaías capítulo 14, versículos 14 e 15. Ó Senhor Jesus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos continuar, dar continuidade à leitura de hoje. Senhor Jesus, a gente vai dar continuidade ao subtítulo, autopromoção, o caminho para a queda. No versículo lido acima, vemos que Deus fez desse arcanjo um exemplo para todos que quiserem seguir o mesmo caminho de arrogância, soberba e violência, de fazer trocas para conseguir adeptos, da busca pela fama. O versículo seguinte continua: por meio dos teus muitos atos malignos e pecaminosos, e de tua injustiça e desonestidade nos negócios e comércio, profanaste até os teus próprios locais sagrados de culto. Por isso, fiz sair de ti mesmo um fogo tal que te consumiu e te reduzir a cinzas jogadas ao chão, à vista de todos, quanto estavam contemplando todos estes acontecimentos. Não podemos ser iludidos pela formosura, beleza e sabedoria. Esse arcanjo foi julgado, teve um fim horrível e jamais subsistirá. A respeito disso, leiamos as notas da versão King James atualizada da Bíblia. Ó Senhor Jesus. Em sua arrogância e absoluta crueldade, o rei de Tiro é semelhante àquele anjo que era revestido de glória, mas caiu até as profundezas por causa da sua soberba. Descreve com prioridade a origem e a natureza de Satanás. O rei tirano é retratado como um sacerdote majestoso, plenamente vestido a rigor e ornado, a fim de guardar o lugar santo de Deus. As 9 pedras estão entre as 12 usadas pelo sacerdote tradicional. O texto profético compara o rei da Babilônia à pessoa de Lúcifer, estrela da manhã. Naqueles tempos, já circulava entre os povos a história de um anjo perfeito, entre os mais gloriosos diante de Deus, que ambicionando elevar-se acima do nível que o Senhor lhe confiara,
foi precipitado à destruição. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: a intenção de Lúcifer. Senhor Jesus. Lúcifer desafiou o encabeçamento de Deus, sua autoridade, achando que podia ser igual a Deus. Isso está registrado também em Isaías 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Aqui está a origem do nome Lúcifer, que também pode ser traduzido por estrela da alva ou filho da aurora. Ele queria colocar seu trono sobre todos os anjos de Deus e ser o primeiro dentre todos eles. Deus já lhe havia dado tantas coisas, tanta incumbência, beleza, formosura e sabedoria. Ele já havia nascido como sacerdote de Deus, como querubim, como um príncipe, mas queria muito mais. O orgulho entrou em seu coração. Ele queria estar acima de todos, assentando-se no monte da congregação, nas extremidades do norte. Muito provavelmente, o monte da congregação é onde Deus congrega os líderes dentre os anjos e arcanjos. Ó Senhor Jesus. O texto bíblico mostra que Lúcifer queria ser, na verdade, o presidente da mesa, o primeiro junto ao trono de Deus, onde Deus reúne seus arcanjos, conforme lemos: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Não contente com o que já tinha, Lúcifer desejava subir ainda mais. Queria ser igual a Deus. Ele queria ser um co-rei, tendo a mesma autoridade de Deus. Isso é impossível. Como poderia uma criatura ser igual ao Criador? Por mais capaz que fosse esse arcanjo, ele não participou da criação. Foi Cristo, como Filho, quem participou da criação, pois tudo foi feito por meio dele. O desejo de Deus era conceder todas as coisas para o Filho, e não para esse arcanjo. O resultado de sua ambição está em Isaías capítulo 14, versículo 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ó Senhor Jesus. Reitero que a intenção principal desse arcanjo era derrubar a autoridade de Deus. Foi por esse motivo que ele fez tanto comércio e tantos negócios, usou de tanta violência e de engano para com os anjos e para com as pessoas, a fim de conseguir seguidores. Com isso, ele conseguiu a terça parte dos anjos e também todas as criaturas pré-adâmicas. Todos esses ficaram a seu favor, porque foram seduzidos. Ele conseguiu enganar a todos com sua capacidade incrível. Por isso, nunca o subestime. Ele queria estabelecer-se junto ao trono de Deus, subir até a extremidade do norte, onde está o trono de Deus. Mas Deus não podia tolerar isso e o lançou para a terra. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O inimigo ele tem uma intenção, a enganar as pessoas, arrastar os seguidores. Ele sabe que ele não vai conseguir ser igual a Deus, mas se ele tiver pelo menos um gostinho, ele acha que vai valer a pena. E aí a gente sabe que ele vai conseguir fazer isso na pessoa do anticristo. Quando o anticristo se manifestar, o anticristo vai ser adorado como Deus. Na verdade, o próprio diabo vai ser adorado como Deus. Muitos vão cair nisso, Senhor Jesus, por não reconhecerem o Cristo. Por isso que ele está mostrando para nós, olha, Deus deixou essa palavra registrada para ser um exemplo, Senhor Jesus. Ele mostrou, olha, isso aqui vai ser um exemplo para todos que quiserem seguir o mesmo caminho. Arrogância, soberba, violência, fazer trocas para conseguir adepto, para buscar fama, Senhor Jesus. Isso é colocado no coração do homem, infelizmente. O homem gosta de se sentir famoso, isso e aquilo. E a gente precisa realmente estar atento. Ó Senhor Jesus. A aparência. A Bíblia fala para a gente fugir até mesmo da aparência do mal. A gente ser simples, Senhor Jesus. É como a pomba. A pomba, se chegou perto, ela já voa. Ela não deixa aproximar muito, não. Ó Senhor Jesus. Então precisa realmente ser prudente. Diante da palavra, ele mostrou, olha, vai servir de exemplo para quem quiser seguir. Tem aqueles que vão querer seguir. Mas o exemplo está dado. Depois não dá para dizer, eu não sabia. Por isso eu estou mostrando para nós. A gente precisa buscar o Senhor.
né, ele começou a usar de arrogância, de soberba, de violência, né? A pessoa que é arrogante, ela sabe tudo. Não, eu é que sei, você tem que me seguir, você tem que ouvir o que eu estou falando. Mas aí ela usa disso para substituir, para trocar, para tirar as coisas de Deus. Por isso que a Bíblia fala, não é por força, nem por poder, né? Ou seja, nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então você está mostrando para nós que é pelo Espírito. Como que eu vou ter clareza de que eu não vou cair nisso daqui? Buscando o Senhor. Eu já compartilhei várias vezes, eu dou graças ao Senhor pelo invocar o nome do Senhor, poder dizer, ó Senhor Jesus, porque aí o Senhor vai me introduzindo na sua presença. É realmente ter experiência. Quantos cristãos já estão anos e anos e anos lendo a Bíblia, às vezes também no nosso meio, ouvindo falar, ouvindo o invocar, e às vezes tomam invocar o nome do Senhor como religião. Não, isso aqui eu vou fazer porque é a prática dessa igreja, então eu tenho que obedecer. Não, isso aqui é para te levar na presença de Deus. É para você perceber. Eu vejo hoje muitos cristãos, né, abandonando o caminho do Senhor por opinião. Não, eu não concordo com isso. Não pode falar assim da palavra. A palavra eu não aprendi desse jeito. E aí eles não percebem o caminho do inimigo. O caminho da violência, né? Não, eu vou sair daqui, não quero saber. Isso é ser violento. Mas é o que eu acho impressionante. Por exemplo, né, no meu caso, se eu vejo algo na palavra que realmente eu estou achando estranho, o que eu vou fazer? Eu vou ler mais a palavra. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar comunhão com os irmãos, comunhão com o Senhor, ouvir mais a palavra profética para entender melhor. Mas o caminho de Satanás é o seguinte, é o que eu percebo em vários irmãos, não gostei disso daqui, isso, isso e aquilo, começa a falar um monte de opinião, um monte de coisa, e para de desfrutar, para de ter comunhão, para de ler a Bíblia. Então, que caminho é esse? Não, irmão, estou vendo que esse caminho aqui não é bom. Aí não vou seguir mais caminho nenhum? É a mentira de Satanás. Quando realmente Deus ele mostra para nós algo diante de nós que seja algo questionável, isso precisa me levar ao caminho do Senhor. Aí eu lembro a experiência de Abraão. Ó Senhor Jesus. Eu quero comparar a experiência de Abraão com essa questão de ir diante de Deus. Pelo seguinte, olha, Abraão ele recebeu uma promessa de Deus. Ele falou, olha, a tua descendência vai ser maior do que, né, a areia do mar, maior do que as estrelas do céu. Você pode contar. Então a gente já viu, né, que profeticamente fala que, né, a areia do mar é a descendência terrena de Abraão. Os filhos que vão nascer certinho na descendência de Abraão na carne. Mas as estrelas do céu é a descendência celestial, que é a igreja. Aqueles que vão se tornar filhos de Deus mediante o Espírito. E aí, a gente vê toda a trajetória de Abraão. Ele foi lá, adotou um filho e falou para o Senhor, olha, eu não vou conseguir ter filhos, porque Sara é estéril, então eu adotei esse filho aqui. Deus falou, olha, esse não é o filho da promessa. Eu vou dar para você um filho que vai vir de você. Aí veio aquela boa intenção, né? Vamos usar a escrava, né? Agar. Aí nasceu Ismael. Aí o Senhor falou, esse não é o filho da promessa. Ele vai nascer de você e de Sara. Aí Sara riu, né? Quando aconteceu aquela situação, o Senhor teve que provar. Ó Senhor Jesus. E aí nasceu Isaac. Senhor Jesus. Ele era o filho da promessa. Então, Abraão realmente creu. Ele falou, poxa, amém. Né? E tem um trecho em Hebreus que fala que Abraão ele não duvidou por incredulidade. Não era que ele não cria em Deus, no poder de Deus, mas ele olhou para a situação dele. E falou assim, como é que eu vou dar um jeito nisso aí? Isso aqui é a vontade de Deus, mas como que eu vou fazer essa vontade? Né? Ele olhou para a sua incapacidade, não foi incredulidade. E às vezes é isso que pode acontecer conosco. A gente olha para uma situação e fala, não, Senhor, não tem como realizar isso, então deixa eu procurar outra coisa, que isso aqui não é a palavra de Deus, não. E é assim que o inimigo nos engana. Mas aí o que acontece? Chegou um momento em que a fé de Abraão já era maior, né? A gente vê várias vezes Deus aparecendo, Abraão vivendo na presença de Deus, por viver na presença de Deus, ele foi crescendo. A fé dele foi crescendo, a confiança, e é isso que a gente precisa perceber. Nós somos filhos de Abraão pela fé, não é por obras, não é pela coisa que a gente está realizando, mas por aquilo de Deus que está sendo acrescentado em nós. E a fé de Abraão foi crescendo. Aí chegou um momento que Deus foi lá e pediu, olha, você vai sacrificar seu filho Isaac. E aí a gente vê realmente como que Abraão entendeu aquilo que Deus falou. Por isso, amados, prestem atenção no que eu estou compartilhando aqui. Eu não estou compartilhando uma história, estou compartilhando um princípio, a gente precisa estar atento. Quando Deus foi lá e pediu, ele sabia, olha, se os meus outros filhos, o filho adotivo, meu filho com Agar, não são a promessa de Deus, Isaac é,
a descendência vai sair de Isaac. Então, Isaac vai ter que estar vivo, porque ele é criança ainda, ele não gerou filhos. Então, se Deus quer que eu sacrifique ele, então é só um sacrifício diante de Deus e Deus vai trazer ele de volta. Porque Hebreus mostra para nós que ele creu no Deus que ressuscita os mortos. Olha a importância de a gente conhecer a palavra, como que a palavra complementa a palavra. E aí ele foi, levou o seu filho lá, né, levou o feixe de lenha, aí perguntou, pai, cadê o animal para o sacrifício? Aí ele falou, Deus proverá. Deus é que vai fazer. Ele crendo ainda na promessa de Deus, então ele foi, estava pronto para sacrificar o filho, para imolar o filho. Apareceu um anjo e falou, não faças a ele esse mal. Né? Deus, ele viu o seu coração, e aí falou, apareceu ali um novilho, né, com um chifre preso ali num arbusto, foram lá, imolaram e sacrificaram a Deus. Então o que a gente tira de lição disso tudo? Ele entendeu o propósito de Deus. Né? Como eu compartilhei no início. Às vezes a pessoa fala, não concordo com isso, não concordo e tal, mas não vê o propósito de Deus. Aí é enganado. Aí não quer cumprir aquilo que Deus falou. Não quer esperar vir de Deus a capacidade. Não, Senhor, não tem como gerar um filho. Eu sei que o Senhor está pedindo para mim um filho, mas eu não tenho como gerar. Mas o Senhor não estava pedindo para ele um filho. O Senhor estava falando para ele que ia dar para ele um filho. É diferente. Então quando o Senhor mostra para nós, olha, você precisa cumprir isso daqui. Não é que você tem que ter capacidade, é crer, porque Deus vai cumprir em você. Deus vai cumprir por meio de você. Por isso que Paulo ele relata, olha, tantas coisas ele tinha feito, mas ele fala, mas não eu, mas a graça de Deus comigo. Então ele percebeu, olha, ele não tinha motivo nenhum para se ensoberbecer, porque era a graça de Deus. Por isso está mostrando para nós, eu não posso seguir o mesmo caminho do inimigo. Achar que eu tenho que fazer, eu tenho que me virar porque Deus falou. Não, eu preciso obedecer o Senhor porque Ele falou que ia acontecer. É uma questão de obediência. Então, Abraão ele entendeu. Como que eu vou tirar a vida do meu filho se o meu filho é que vai gerar aquilo que Deus falou? Então ele creu naquilo que Deus falou e obedeceu. Crendo que Deus iria o ressuscitar logo em seguida. Porque tinha que cumprir a promessa de Deus. O problema hoje é que o inimigo quer nos enrolar com coisas que não são a promessa de Deus. Aí gera insatisfações. Por que tem tantos irmãos insatisfeitos? Porque estão ouvindo promessas que não são a promessa de Deus. Não foi Deus que falou. Por isso a gente precisa estar atento. Se o homem, o profeta de Deus falou algo, e Deus vem e cumpre, falou da parte de Deus. Se o profeta fala e não é cumprido, falou por si mesmo. Falou com arrogância, com soberba. Não foi Deus que falou. E hoje é o que mais tem por aí. A palavra já tem que ser confirmada. Por isso que eu amo a palavra profética. Porque desde quando eu comecei a desfrutar o alimento diário, eu percebi, olha, é um alimento diário. É a provisão de Deus para mim naquele dia. E eu sempre experimentei isso. Aquele dia que eu li, eu vivi aquela experiência. Ou um dia, às vezes acontecia, de eu não conseguir ler, aconteceu uma situação, depois eu volto, poxa, estava escrito aqui no alimento diário. Eu já compartilhei também aqui, né, um momento que eu estava passando várias dificuldades, muita coisa acontecendo na minha vida, e eu ali diante do Senhor, por que tudo isso? Aí fui para a conferência, lá na conferência, né, o apóstolo foi lá e compartilhou, olha, está acontecendo isso, isso e isso, por causa disso, por causa daquilo. Só que quem já estava vivendo aquilo compreendeu maravilhosamente aquilo que o Senhor estava falando. Quem não tinha vivenciado ainda, não compreendeu, vivenciou depois por obedecer ou se apartou do Senhor por não concordar, por não ter vivido essa experiência. Por isso Ele está nos dando tempo. Por isso Ele mostrou tudo isso daqui, né? Olha, eu te consumi, eu te tirei, você fez negócio, você profanou as coisas de Deus, você trocou as coisas de Deus, as coisas sagradas, e eu fiz você de exemplo. Aí ele falou para nós aqui uma frase, olha, não podemos ser iludidos por formosura, beleza e sabedoria. Deus ele nos dá sabedoria, a gente começa a falar para o pessoal e fala, uau, falar dessa pessoa é tão bonito. Não é você que está falando bonito, é o Espírito. É o Espírito que está tocando no coração das pessoas com uma palavra simples. Né? Então eu não posso cair nas ilusões. O inimigo diz que ele quer fazer, ele quer nos iludir. Achando que você tem alguma coisa. O Senhor ele é claro, não tendes vida em vós mesmo. Não é porque, eu sou filho de Deus, eu já li a palavra, agora só sai fazendo uma coisa que eu estou cheio da vida de Deus. Se Deus parar de falar, nós estamos perdidos. A gente precisa continuar ouvindo a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. O inimigo ele quer nos iludir, né, com coisas sem importância. Senhor Jesus, para a gente ficar pensando, né? Ficar apreciando essas coisas, vai de apreciar a palavra, a vontade de Deus. Aí ele mostrou aqui, né, na nota de
na nota aqui da King James atualizada, falando que ele estava retratado ali, né, como um sacerdote, vestido a rigor, com ornamentos para servir a Deus. Então ele tinha um propósito de ter sido feito dessa maneira, servir a Deus com excelência. Mas ele trocou isso pelas suas próprias intenções, pela sua própria ambição. Por isso está mostrando para nós, eu não posso ir além daquilo que Deus determinou, daquilo que Deus mostrou. Por isso mostrou, olha, ele ficou olhando só para a glória de Deus, para as coisas de Deus, ao invés de perceber, olha, isso tudo aqui é Deus que fez. Ele achou que ele podia manter a glória. É como você olhar uma lâmpada e ver, poxa, como que essa lâmpada é útil? Você acende ela e ela ilumina tudo que está escuro. Aí você vai lá no bocal, tira a lâmpada e leva a lâmpada na mão, achando que é a lâmpada que vai fazer alguma coisa. Ela não vai funcionar se ela não estiver conectada à eletricidade. Ó Senhor, anjos, e a mesma coisa. Não, Senhor, olha só quanta sabedoria, quanta coisa o Senhor me deu, o Senhor me encarregou disso daqui, porque o Senhor confia em mim. Mas é porque você está ligado nele. Se tirar, se desenroscar você de Deus, não vai acender. Senhor Jesus. Tem que ter a fonte de energia. O próprio Deus é a nossa fonte de energia. Isso mostrou ele, por achar autossuficiente, ele caiu. Essa foi a causa dele e ele quer fazer de nós a mesma coisa. Hoje ele quer nos enganar para a gente poder seguir o mesmo caminho dele, rejeitando aquilo que Deus é, aquilo que Deus tem feito e buscando outras coisas que Deus não é, que Deus não fez, que Deus não quer. Então hoje ele promete, faz promessas falsas e as pessoas caem por causa do interesse, olhando, mas está vindo aqui no meu coração um desejo de fazer isso. Ó Senhor Jesus, ninguém é tentado por Deus. A nossa própria cobiça é que nos tenta, que nos derruba. Então a gente precisa realmente ir diante do Senhor. Não posso cair nisso. Senhor Jesus. Ele quis ser o primeiro, ele quis ser maior. Deus já deu para ele uma grandiosidade, mas ele queria mais. Ó Senhor Jesus. Né? Por isso que a Bíblia mostra para nós, olha, o Senhor não escolheu muitos sábios, muitos poderosos, né, do presente século, mas escolheu as coisas humildes. Escolheu aquelas que não são para envergonhar as que são. Então, se você começar a achar que você é alguma coisa, o Senhor vai fazer surgir alguma coisa que não é para envergonhar você, porque você acha que é. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor ele mostrou, olha, não segue por esse caminho. Ele queria estar ali acima de todos, ele queria ser visto acima de todos. Ele queria se colocar acima de todos. Senhor Jesus. Mas Deus ele não preparou ele para isso. Então, foi gerando nele uma insatisfação. Eu vou subir mais, eu quero ser igual a Deus. Para mim, Deus me fez tão habilidoso, já provei, já está mais do que provado, agora ele tem que me reconhecer. E não é por aí. Ó Senhor, ele tinha sua função, ele precisava cumprir, mas foi gerando insatisfação. Mas como que uma criatura vai ser igual ao Criador? Ó Senhor Jesus. E ele não sabia que tudo já estava entregue ao Filho, tudo já tinha sido colocado nas mãos de Cristo. Cristo participou da criação, ele não. Ó Senhor Jesus. Eu preciso realmente perceber, olha, a gente precisa buscar o Senhor. O desejo de Deus é entregar todas as coisas para o Filho, mas o inimigo foi lá e roubou. Então a gente vê a intenção do coração dele, né? Qual for? E a gente tem que perceber que isso pode gerar em nós, né, coisas que o inimigo vai implantando. Se você não estiver atento a falar de Deus, ao plano de Deus, todo o tempo está indo diante do Senhor, limpando o coração, né? Aquilo que o inimigo plantar em você vai te levar a seguir as ideias dele. Porque ele convenceu a terça parte dos anjos. Ele mostrou para os anjos que era melhor seguir ele do que a Deus. Ó Senhor Jesus, hoje tem convencido as pessoas. Ele convenceu as criaturas antes de Adão, que a gente chama de pré-adâmicas, Senhor Jesus, a segui-lo. Ele fez tudo. E hoje ele continua fazendo de tudo para cumprir a intenção dele. Ele fala para você, ó, eu vou te dar isso daqui, você vai ser beneficiado. Mas não vai. É mentira, é enganação. Ele tem uma grande capacidade de enganar, né? Ele mostrou ali, ele seduz, ele consegue enganar todos com uma capacidade incrível. Por isso eu não posso subestimar. Ele queria se estabelecer junto ao trono de Deus, mas Deus o tirou. Então hoje, qual é o lugar onde eu estou guardado? Quando eu estou diante do trono. Quando eu estou diante da autoridade de Deus. Quando eu estou no lugar onde Deus está. Mas não para tirar o lugar de Deus, mas para me submeter, para ter comunhão, como mostrou para nós aqui, a extremidade do norte, o monte da congregação,
era onde Deus congregava todos os líderes, entre os anjos e arcanjos. Todos aqueles que foram confiados alguma coisa. Então hoje, da mesma forma, a gente precisa ser colocado, a gente precisa ir até onde Deus deseja. Então, como eu já compartilhei essa semana, a gente precisa ver além. A gente precisa enxergar o que é invisível. A gente precisa ir diante do Senhor e aceitar os limites impostos pelo Senhor. Ó, você vai até aqui. É como já compartilhei várias vezes, né? O Senhor te mostra algo, mas é porque até ali vai o seu entendimento. Depois Ele quer te dar mais entendimento, mas então Deus limitou até aqui, mas depois Ele pode ir estendendo isso, e eu tenho que aceitar isso porque é salvação para mim, é salvação para cada um de nós. Vamos realmente entender o que Deus está fazendo e aceitar aquilo que Ele tem colocado, o limite que Deus tem colocado, é salvação para nós. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.